programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região, para falar sobre as suas principais propostas para as áreas mais importantes. Hoje, o entrevistado é o candidato à reeleição pelo Partido Novo, a deputado federal, Alexis Fontaine. Tudo bem, Alexis? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, Alexis exerce o seu primeiro mandato na Câmara Federal e agora busca a segunda oportunidade. Alexis, vamos falar sobre desenvolvimento econômico. Você tem uma vida de empresário. Conta pra gente como começou essa trajetória. Isso começou dentro sempre uma coisa muito natural, né? Deus, desde moleque, desde criança, tinha sempre um espírito chamado espírito empreendedor, espírito colono, aquele faça você mesmo. Então, meus próprios brinquedos, eu montava, desmontava, estava sempre criando uma coisa, casa de passarinho. Depois, uma época, eu começava a ir em ferro velho, já com 17, 16 anos, comprava carro, reformava, e estava sempre vendo essas oportunidades. Aí fui fazer engenharia para poder ter mais formação sobre isso. Eu sempre gostei muito de automóvel, ficava reformando o carro e tudo mais. E sempre o que pode ser feito, o que você pode ser feito. Me formei, fui trabalhar na Ródia, só que da Ródia eu novamente fui parar na área da manutenção, que é uma área que tem muita oportunidade, muito rico de oportunidades. E eu olhava aquilo, até que momento eu falei assim, não, eu vou empreender. Pedi as contas, peguei a rescisão, acabei comprando uma Kombi, um terreninho, aqui em Sumaré, e montei uma empresa para fazer pisos de concreto, pisos industriais, né? E aí fui indo, aprendi a fazer epóxi também, aprendi a aplicar epóxi. Em seguida montei uma fábrica de epóxi e essa fábrica realmente teve um belo sucesso, foi uma empresa que assim, expandiu bem. A primeira foi para aprender e arrebentar a cara, né? Como dizer, sofrer muito. A segunda avançou bem e acabou se tornando uma bela empresa aí que em 2018 eu vendi metade dela para um grupo americano para poder ir para a política, porque senão eu nem conseguia ir para a política. E é por isso que eu entendo tanto do que é difícil empreender no Brasil, as dificuldades de quem quer montar um negócio no Brasil. Você teve um canal bastante acessado no YouTube, em que mostra os desafios e incentiva também a se empreender no Brasil, mesmo com os desafios, né? Como é que foi isso? Isso foi muito por acaso, porque o que acabou acontecendo, eu tinha um canal meu para ensinar a aplicar revestimentos epóxi. Então, se você vai na Solepoxy com XY no final, você vai ver o canal com os vídeos que eu ensinava as pessoas a aplicarem epóxi para poder expandir o negócio pelo Brasil. E aí o que acabou acontecendo foi muito por acaso, um caminhão meu que estava levando produto lá para Mogi das Cruzes foi parado lá na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, desculpa, Marginal Tietê, e aí encheram de multa no caminhão, na mercadoria, um inferno que aconteceu comigo. Fiquei muito revoltado porque tudo estava correto, caminhão perfeito, concurso, motorista com concurso de MOP, o kit primeiro, está tudo certo. Mas o Estado vai lá e dá multa, mesmo estando tudo certo, sempre tem uma nova regra, sempre alguma desculpa para poder dar multa. Eu fiquei revoltado e eu fiz um vídeo, por acaso, que falava assim, entenda como é difícil empreender no Brasil. Até hoje, se você colocar no Google, entenda como é difícil empreender no Brasil, vai estar lá em primeiro lugar, estou com uma camisa laranja, mostrando. Só que o que aconteceu? Quando eu botei aquele vídeo, ele viralizou, deu assim, milhões de visualizações. Eu falei, nossa, está acontecendo. E aí eu comecei a ler. Isso foi no Facebook, tá? Não foi no YouTube. Depois que eu criei o canal no YouTube. E aí eu comecei a observar aquilo e ler os comentários, e aí eu percebi que era uma dor de muitos empreendedores no Brasil. É o serralheiro, é o marmorista, é a moça do salão de beleza, é a borracharia, é o carpinteiro, é o marceneiro, é o pequeno industrial do fundo de quintal. Todo mundo tem o Estado como grande inimigo dele. E aí, vendo isso, eu comecei a fazer mais vídeos da folha de pagamento, do fluxo de caixa, da contabilidade, problema da parte tributária, mostrando tudo isso. E esse canal foi crescendo. E aí também no Facebook eu fui crescendo muito para poder ser o Mr. M do empreendedorismo no Brasil. Interessante. E a respeito, enquanto legislador, de que maneira você pôde contribuir para o empreendedorismo brasileiro? Então, aí o que aconteceu? Assim que eu fui eleito deputado federal, e fui eleito com essa pauta, né? A gente tem que defender o cidadão que quer empreender desse Estado burocrático,
dizendo que tem que simplificar as coisas, mostrando as dores de quem empreende, e a minha dor até hoje, que eu sou dono da empresa ainda, eu tenho 49% da empresa, mas eu fui trazendo isso. Quando eu cheguei em Brasília, eu falei, gente, a gente tem que arrojar. Primeira coisa, eu fui lá no Ministério do Trabalho e falei, se é social, não funciona, é uma porcaria, atrapalha a vida de todo empreendedor. Fui falar das NRs também, lá no Ministério do Trabalho, que na verdade já era Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, era um outro nome lá. E aí eu comecei a falar, gente, vocês não têm ideia do que vocês estão atrapalhando. Essas NRs atrapalham todo mundo, é uma coisa confusa, nós temos que simplificar, tem que consolidar isso, deixar uma regra clara, que seja mesmo em sintonia com os outros países do mundo. Chegava no Brasil, tudo era mais complicado do que na Suíça, do que na Alemanha, tá certo? A NR12, quem sabe dessa NR12 sabe bem o que é isso. E aí o que acaba acontecendo é que eu fui atrás daquilo que era necessário para poder melhorar o ambiente de negócio. Outra coisa, reforma tributária. Fomos atrás, fui o cara que liderou as discussões, mostrei como deputado que mais entende daquele assunto. Em seguida, eu acabei levando a meu conhecimento para poder eliminar o chamado custo Brasil, que é todo o custo que tira a competitividade das nossas empresas. E aí acabei montando a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo para a gente poder fazer o mapeamento de tudo que é proposta de leis legislativas, para a gente aprovar esses negócios e influenciar os deputados, para a gente que consiga fazer com que o Brasil seja muito mais simples, sem custo Brasil, sem burocracia, para a gente ter competitividade. Porque aí, tendo competitividade, vai ter investimento. Tem investimento, tem geração de emprego e renda. Essa é a verdade. A barra da riqueza vai subindo, as pessoas com menos pobres, a gente tem um Brasil muito melhor. Então, a minha luta em Brasília é essa desde o começo, para a gente poder melhorar o ambiente de negócio. Detalhe um pouco mais para o eleitor a respeito do custo Brasil. Custo Brasil é uma coisa até muito abstrata. Onde é que está o custo Brasil? Onde é que está o custo Brasil? O custo Brasil está no teu cartório, que você tem que ir lá carimbar, tem que ficar pagando aquela coisa para ficar reconhecido no monte de firma, ou é alguma coisa que só uma reserva de mercado, por exemplo, só a Petrobras é que pode fazer refino ou exploração de petróleo. O que acaba acontecendo? Ela simplesmente põe o preço que quer. Toda a incompetência, a corrupção vai para dentro do preço do produto. Ou não temos ferrovia suficiente, só temos rodovia. O que acontece? Muito caminhão, muito diesel, todo problema de logística, tudo isso vai atravancando. Ou um sistema tributário que é uma verdadeira arapuca. O empresário vai tentar acertar, erra, leva multa, leva mora, tem que fazer correção. Só que ele não botou isso no preço do produto dele, então é prejuízo para ele mesmo. Ou interpretações, ou o fiscal na hora de exportar, não sei, vou demorar para tirar o radar, que é aquela licença para exportar, extremamente difícil, complicado. Tudo isso vai travando, tudo isso deixa as pessoas não conseguirem trabalhar em paz. Para você simplesmente fazer uma ampliação na tua casa, na tua fábrica, prefeitura, autorização, aí vai fiscal e tal, tudo isso é custo Brasil. As coisas tinham que ser simples, acessíveis, num aplicativo, tal, estou exportando a boa-fé do cidadão, a confiança nas pessoas, e aí a gente elimina esse custo Brasil e deixa a vida mais simples para todo mundo. Para as pessoas poderem empreender, para as pessoas poderem acertar a vida, crescer na vida, é isso que a gente quer. O que você avalia que avançou a respeito do empreendedorismo desde que você assumiu essa nova legislatura? Olha, avançou muita coisa. Primeira coisa, a lei da liberdade econômica, que é um arcabouço, quer dizer, uma regra, um monte de regras, leis, que permitem que as prefeituras possam aprovar nos seus municípios a mesma lei, só que aí num ambiente municipal, para o quê, por exemplo? Você pode abrir o teu negócio, se ele for de baixo impacto, baixo risco, você pode abrir o teu negócio, pode começar a funcionar e depois você vai acertando a documentação da tua empresa. Não o contrário no Brasil, que você tem que alugar, você tem que contratar, ver o contador, começa a ter custo fixo para poder ter alvará de funcionamento, a VCB, para ter, sei lá, uma inscrição municipal, inscrição estadual. Todas essas coisas já passam alguns meses que você tem que gastar dinheiro. Vai consumindo o capital de giro do empreendedor. A gente tem que fazer o contrário. Então a lei da liberdade econômica já permite isso e a tua prefeitura tem que aprovar isso. Se não for aprovado aqui na prefeitura, não está valendo, tá certo? Tem que aprovar. Também aprovamos a medida provisória do ambiente de negócio, que aí é um monte de coisinhas que foram aprovadas para poder melhorar o ambiente de negócio,
crédito mais fácil, recuperação judicial mais fácil, tem uma questão também, por exemplo, de pisos salariais que são eliminados, uma série de coisas para poder empreender mais fácil. E teve também um outro assunto importante agora, que é a segurança jurídica também, é a nova lei dos cartórios, que vai ser criado o SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Ou seja, todas as informações de um imóvel, de um terreno, de uma empresa, vão estar na matrícula daquele bem. Então, se você for comprar de mim um terreno, você não tem que mais exigir de mim uma certidão negativa de um monte de cartório, de distribuição, de INSS, de vintenário. Acaba tudo isso. Isso tudo está centralizado no registro público, eletrônico registro público. Eu fui lá, puxei, está limpo, posso comprar de boa fé e não tenho nenhum risco de amanhã vir alguém falar, não, mas isso aqui não podia, isso aqui não é verdadeiro. Não, comprei de boa fé, está valendo. Então são coisas que foram avançando de segurança jurídica. Também teve avanços importantes na questão do crédito. Então as empresas simples de crédito que estão ampliando a sua atuação. Tem a questão do Pronamp, que era uma linha de financiamento com garantias dado pelo próprio Tesouro, isso durante a pandemia, mas percebeu-se que é uma boa ideia para fomentar negócios. Então tem várias coisas que foram feitas para melhorar, mas tem muita coisa que tem que ser feita ainda para deixar o empreendedor focar no seu negócio e não no governo, não nas obrigações acessórias, não aquilo que tira a energia e a atenção dele. Com relação aos impostos, qual é a sua avaliação e é possível diminuí-los? Os impostos hoje no Brasil estão muito concentrados no consumo. Então está concentrado se eu vou comprar esse sofá, está cheio de imposto, nessa calça, nesse sapato, tudo que tem aqui em volta, a tinta dessa parede, o teto, tudo isso tem muito imposto. Então tudo que a gente vai lá comprar para consumir tem muito imposto no Brasil. E a renda das pessoas é relativamente baixa, mas o problema da renda é outro. É muita gente com pouca renda. Então o que a gente tem que fazer é ir tirando o imposto do consumo, as coisas ficarem mais baratas. Então um sofá desse, eu acho que ele deve ter uns 35% a 40% de imposto. Ou seja, se eu pagar R$1.000 por esse sofá, eu vou pagar uns R$400 só de imposto. Você está sentando em 60% de sofá e 40% de imposto. Tá certo? E isso que nós temos que eliminar, porque o sofá fica caro. O sofá ficando caro, vende-se menos sofá. Vendendo menos sofá é menos indústria, é menos emprego. Então a gente tem que baixar os impostos do consumo e começar a tributar mais na renda, considerando que as pessoas vão ficar mais ricas, porque elas vão poder gastar menos com coisas de consumo e vai ter investimentos, vai ter mais emprego, ou seja, o ciclo virtuoso do crescimento do Brasil. Dessa forma, a gente consegue tributar mais quem paga, recebe mais, tá certo? E tributar menos quem recebe menos. Porque hoje, esse sofá que é comprado por mim, que tenho recurso, e para uma pessoa bem simples, ele paga o mesmo imposto. Conclusão, eu acabo tendo mais dinheiro pagando menos, porque o pobre está pagando igual ao que eu estou pagando. E tinha que tributar a minha renda e não o meu consumo. O consumo tem que ser baixo para todo mundo, até para estimular a economia. Então esse é um ponto importante. Agora, diminuir a carga tributária geral. Só tem uma forma de fazer isso. Não é na reforma tributária, é na reforma administrativa. É um Estado brasileiro que é menos pesado nas nossas costas, nós pagadores de impostos. Por quê? Porque não dá para você ter, como acontece hoje, um funcionário público que passa num concurso e já tem estabilidade no dia seguinte. Ele não pode ter estabilidade no seguinte. Ele tem que ter um estágio comprobatório de que ele merece aquela estabilidade nas carreiras de Estado. Então, auditor fiscal, policial, juiz, tudo que é de Estado, beleza. O que não é, meu amigo, desculpa, mas não vai ter estabilidade. Não tem sentido você dar estabilidade para um garçom, uma pessoa, um assessorista de elevador dentro de uma repartição pública. Isso copeiro, né? Copeiro, não faz sentido isso. Então nós temos que dar estabilidade para quem realmente merece, para não ter influência sobre um governo ou outro. Quer dizer, não dá para entrar um governo e falar, vamos mandar todo mundo embora e contratar tudo que é meu. Não pode. Aquelas carreiras de Estado têm que ser bem preservadas. Então, a reforma administrativa tem o poder de diminuir a carga tributária do brasileiro como um todo,
Por quê? Porque ela vai só dar estabilidade para quem merece, não vai ter mais aquelas promoções automáticas, não vai ter o aumento progressivo, não vai ter mais a questão de auxílio, descanso prêmio, uma série de coisas que o funcionário público hoje tem e que não pode ter, ele tem que ter como uma iniciativa privada. Essa visão de reforma administrativa também passa pelas ideias do próprio Felipe Dávila, candidato à presidência? Passa. Isso é bem Partido Novo. Tanto que o vice-presidente, né, o candidato a vice-presidente, o Thiago Mitrô, era o presidente da Frente Parlamentar pela reforma administrativa. Tá certo? Então, é uma pessoa que liderou muito essa discussão. Ela não passou nessa legislatura agora e não vai passar, porque teve uma pandemia no meio do caminho e aí simplesmente não dá mais para avançar essa discussão. E você não faz esse tipo de discussão em véspera de eleição porque você acaba desagradando muita gente. Mas é uma das reformas mais importantes para o Brasil, para o Estado brasileiro nos atender, servir ao cidadão do jeito que tem que ser servido. Hoje, nós é que acabamos sendo quase que empregados desses funcionários porque eles fazem o que querem, porque tem estabilidade. Então, realmente, tem que fazer uma inversão de valores e o cidadão tem que ser colocado em primeiro lugar e o funcionário público, como o nome mesmo diz, é um servidor. Ele serve à nação, ele serve ao cidadão. Portanto, é essa cultura que tem que ser implantada definitivamente. Essa reforma, então, deve ser o maior compromisso da próxima legislatura. Entendo que se o presidente que for eleito vai ser Jair Bolsonaro, vai ser uma das pautas principais bem no começo do seu mandato e em seguida a reforma tributária, que é outra que destrava a economia, que resolve um monte de problema de custo do Brasil, porque boa parte do custo do Brasil está dentro do atual sistema tributário, que estimula a economia, geração de emprego e renda, para você tomar menos risco, para poder ser muito mais intuitivo. Vai ser só uma nota fiscal, não vai ter mais nenhuma obrigação acessória, além da nota fiscal, não tem mais substituição tributária, não tem mais diferencial de alíquota, não tem mais bloco K, não tem mais nada dessas porcariadas que hoje tem e que são uma verdadeira armadilha, marapuca para quem empreende. Candidato, de que maneira atrair mais empresas, especialmente para o estado de São Paulo? Como é que você atrai empresa? É você tendo regras claras, segurança jurídica. Quando você tem um ambiente em que a empresa é mais competitiva, né? Pode ser a própria vocação local aqui. O estado de São Paulo é um estado muito privilegiado, tanto logisticamente como de consumidores, é o estado que tem a maior população no Brasil. Então, naturalmente, indústrias vão se instalar no estado de São Paulo. O que nós temos que fazer é acabar com a guerra fiscal, que aí a reforma tributária vai acabar mesmo. E nós temos que fazer com que as empresas se instalem onde elas são mais competentes, onde tem a vocação natural e onde elas tenham mais competitividade. Pode ser São Paulo, pode ser outro lugar. Eu não gostaria, eu como paulista, de fazer uma guerra com os outros estados e chamar todas as indústrias para cá. Acho que não. Acho que nós temos que ter desenvolvimentos regionais, tá certo? Porque nós não podemos ter um sistema tributário que provoca esse tipo de situação. Então, para o empresário plantar em algum lugar, tem que acabar com todos esses subsídios tributários que vão levando fábricas para qualquer lugar. A questão tributária tem que ser neutra, não é ponto de decisão de investimento. As decisões de investimento de um empresário são baseadas onde é que está o consumidor, o que tem de logística, o que tem de talvez de funcionários, né? De repente você precisa de alta tecnologia, tem que estar perto de Campinas, aqui na região, onde você tem faculdades que formam pessoas muito boas. Você pode ter uma questão de clima, de ambiente, de reserva de minério, de N possibilidades aqui, de exportação. Então a empresa tem que procurar onde ela vai fazer mais por um menor preço para poder ser competitiva, é isso. E agora o tema é livre, candidato. Qual outra proposta o senhor gostaria de destacar? Eu acho que o estado de São Paulo tem toda a infra necessária para desenvolver. Eu falo muito de que a gente tem que estimular esse ambiente de negócios para poder gerar oportunidade, ter segurança jurídica, todas essas questões que a gente estava abordando antes aqui. Eu vejo como empreendedorismo, eu vejo isso na própria empresa que eu montei há muitos anos atrás, a Solepox. A gente começou a também pegar os nossos empreiteiros e fazer equipes empresas, e que eles vão prestando serviço para nós. O desenvolvimento deles foi muito maior do que quando eles eram funcionários.
Eles estão melhor, estão ganhando mais, estão tomando suas decisões. É o desenvolvimento que acontece. Eu tive que ser, naquele momento, um tipo de banco financiador deles, porque eles sabem trabalhar. Eles fazem as melhores aplicações de epóxi do Brasil, mas eles não tinham dinheiro, eles não tinham garantia. Tinham dificuldade em montar o negócio deles. E a única forma foi eu financiar isso para poder fazer o desenvolvimento. E hoje a gente percebe uma expansão bonita, mas muito por algo que teve que ser uma iniciativa minha. Porque se eles tivessem que tomar dinheiro emprestado mais, ninguém sairia do chão. Eu acho que a gente tem que ter esses estímulos para poder desenvolver mais, e mesmo pessoas simples podendo desenvolver. Pra você ter ideia, eu tive que até montar uma empresa administradoras e empreiteiras, porque eles sabem aplicar, mas eles não sabem administrar. E aí a gente criou uma empresa só que administra todo mundo, como só administrador de condomínios, de modo a estrutura ficar mais leve e eles poderem fazer o trabalho deles. Então, é isso. E com relação ao próprio Banco do Povo, a Desenvolve São Paulo, qual a sua visão desses órgãos? Então, eu acho que eles são bons, mas, de novo, sempre vai ter que ter garantia, né? O Banco do Povo já é um crédito mais baixo, um microcrédito e tudo mais, e ele vai sempre estar uma cobrada de taxa de juros, mas eu emprestei sem nenhum juros, sem nem inflação. Na verdade, eles só me pagavam pelo trabalho bem feito, que eles iam me separando 10% do que eles faturavam, eles me pagavam de volta. Era um risco meu. Mas foi muito importante para nós. Isso aí deu muito estímulo, eles realmente deu muito certo isso. E os Desenvolve São Paulo já são fábricas maiores, né? São financiamentos mais longo prazo, tudo mais. É importante mesmo ter esses fomentos, tá certo? Mas eu preferia que esses fomentos acontecessem dentro do sistema bancário normal. Só que o spread bancário hoje está tão alto, quer dizer, o spread é a diferença entre o que o banco capta e o que ele empresta. Capta é o que ele te paga quando você põe na poupança, tá certo? E o empréstimo é o que ele faz quando você vai comprar um carro. Então, é nessa hora que você percebe a diferença, que é a margem do banco. Só que essa margem do banco ela é muito da insegurança de emprestar dinheiro no Brasil. Emprestar dinheiro no Brasil tem um risco grande. As pessoas não pagam, as pessoas não querem dar as garantias e tudo mais. Então, quando você tem esses fomentos do Estado, você diminui esse risco, mas quem que está assumindo esse risco? São todos os pagadores de impostos, que são o que compõem os fundos garantidores. Eu achava que era bom a gente estimular isso na iniciativa privada para poder ter muito mais fomento, como tem em outros países. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato à reeleição a deputado federal pelo Partido Novo, Alexis Fontaine. O tema agora é educação. Alexis, qual a sua visão para melhorar a educação pública no Brasil? Esse é um tema que o Brasil gasta muita energia e é altamente ineficiente. Aliás, é não eficaz e não eficiente, ou seja, não entrega e ainda custa muito caro. O Brasil é um dos países que mais investe em educação, só que investe errado. Investia sempre na educação superior, esquecia da fundamental, a base. E sem uma base, sem uma boa fundação, você não consegue construir um prédio alto, não tem como. E agora o Brasil tem que perceber esse erro na estratégia, que era um pouco política, porque muita gente estava querendo investir no FIES, do Universidade para Todos e tudo mais, só que acaba acontecendo, aquilo era mais para poder ganhar apoio político, porque crianças acabam não votando. Conclusão, foi uma verdadeira transferência de renda para grandes grupos de educação e a base, a fundação, cada vez pior. Tinha um sistema em São Paulo, que era a progressão automática, é um crime, um desastre que foi feito aquilo. Crianças saindo da escola não sabiam ler e escrever. No índice do PISA, o Brasil tem os piores índices. De matemática, então, é disparado o pior. Só tem uma forma de a gente fazer com que isso mude. Na minha opinião, nós temos que começar a fazer com que a iniciativa privada entre nessa discussão, nas parcerias público-privadas com o Estado. Então, o Estado garante a educação para as crianças, mas as escolas não têm que ser obrigatoriamente públicas. Elas podem ser privadas, financiadas pelo público para poder garantir isso. Ou seja, você que tem o teu filho na escola pública, na verdade, em vez de você ter que ser obrigada a ficar naquela escola com aqueles professores, você vai ganhar um vale educação, o famoso voucher. E você escolhe a melhor escola. Sabe o que vai acontecer? Você vai provocar uma competição entre as escolas para que elas atraiam você. E aí elas vão querer prestar melhores serviços. Você sabe como é que é isso? Se você sabe que tem uma escola num determinado bairro que é campeã, que tem a melhor educação,
todo mundo quer botar as crianças lá. Ninguém quer botar na escola que é ruim só porque ela está mais perto. A gente quer investir nos nossos filhos. E a educação tem que ter esse foco como uma forma de formação, capacitação, de ter fundações para poder botar essas pessoas no mercado de trabalho. Eu vou falar, tem um problema sério no mercado de trabalho, da desconexão entre o que o mercado precisa e o que as escolas estão colocando na rua. Seria algo semelhante ao modelo da escola SESI? O sistema S, para mim, é um grande exemplo, né? E ele veio de uma necessidade lá dos anos 40, mais quando foi criado o sistema S, e que envolvia, inclusive, o jovem aprendiz, havia todo um sistema para poder formar a mão de obra que as indústrias que estavam vindo para o Brasil precisavam naturalmente. E muitas dessas indústrias, a Bosch aqui em Campinas, a General Electric, mas elas tinham as escolas formadoras, né, dos aprendizes, dos jovens aprendizes, para poder absorver essa mão de obra, ver quem são os melhores e absorver essa mão de obra. Isso foi fundamental para poder ter gente de qualidade. Esse modelo tinha que ser replicado. O sistema S ainda é campeão, mas ele não consegue atender toda a demanda que ele precisa. Mas tem que ser uma formação técnica, uma formação profissionalizante. Não é só aquela formação do ABCD, geografia, história, português, matemática e tal. Não, você tem que formar as pessoas para elas poderem, na parte técnica, né, os jovens saindo da escola lá com 17, 18 anos, de que ele já seja algo que tenha interesse no mercado. E não está acontecendo isso hoje. Eu vejo pelos meus filhos e eu vejo para essa juventude, eu vejo pela dificuldade na minha empresa de contratar gente. Eu estou fazendo prova de admissão lá, regrinha de 3, para o cara saber se ele consegue fazer os cálculos de fracionamento de produtos químicos. Um perigo o cara não saber fazer uma regra de 3, que é a coisa mais básica que você pode aprender. Mas, infelizmente, o foco hoje está muito mais em dizer que está entregando educação do que está cobrando a entrega dos resultados da educação. Isso é triste. Os professores estão pouco comprometidos com a entrega e o avanço, o ganho. Eu, inclusive, proponho, né, como tem o ICMS educacional que está sendo proposto no Estado de São Paulo, eu também concordo. Municípios que conseguirem entregar educação de mais qualidade, entregando resultados, passando nos testes aí, que são avaliados nas escolas, eles ganham mais 1% de ICMS. Ou seja, o município tem todo interesse em investir na educação e fazer com que as crianças aprendam para poder você ganhar mais ICMS. É um ganha-ganha aí que tem que ser feito. Então o sistema S é uma boa solução, mas eu acho que a gente podia avançar isso ainda mais para a iniciativa privada. Qual a sua avaliação e visão sobre a inclusão do empreendedorismo na grade curricular? Isso é fundamental. Isso já é comum demais em países como Estados Unidos, na Europa. Isso é absolutamente, devia ser uma coisa assim, absolutamente natural, fluida. Noções de contabilidade, noções de fluxo de caixa, noções de matemática financeira, tinha que ter noções de marketing, tem toda uma noção. Eu falo, tem umas escolas na Europa, chama escolas de negócios, onde você aprende toda a visão de um negócio e você vai dando formações básicas importantes para o cidadão poder se formar e poder já sentir o gosto do empreendedorismo, de ele na escola já brincar com os amigos dele. Todo mundo tinha um amigo na escola que era meio comerciante, que era o turquinho, né? É aquele cara que é um português lá esperto. O cara era ótimo de negociar, de convencer e tudo mais. Esse é um cara, nem era o melhor da classe, tá certo? Vamos falar a verdade. Mas era o cara que sabia saber o que era bom, como é que ia atrair, como é que agregava valor ao cliente dele e tal. O cliente dele podia ser um amigo dele que estava vendendo uma figurinha, que estava vendendo alguma coisa, um chaveiro, alguma coisa. E aí ele ia conquistando as coisas. Portanto, realmente, empreendedorismo, eu acho que tinha que ser fundamental para a gente poder, como o esporte também, tem que ser, o esporte nas escolas está abandonado, simplesmente está perdido a noção de esporte. A gente não consegue nem descobrir os talentos que a gente tem no Brasil, nas escolas, né? E toda criança passa por uma escola, lá que você tinha que descobrir uma pessoa que tem muito talento. E no empreendedorismo é exatamente a mesma coisa. De repente você estimula aquilo e vira, um novo grande empresário brasileiro, um cara criativo, um cara que pensa fora da caixinha aí, né? Porque muitos municípios ainda, candidato, patinam
e resistem em não incluir na sua grade curricular? Ignorância, pura ignorância. Tem discussões ideológicas. Outro dia escutei aí uma maluca do Rio Grande do Sul, né, uma deputada estadual lá, dizendo que era um absurdo fazer na grade curricular entrar em educação financeira porque o pobre não tem dinheiro. Eu falei, mas se não aprender isso, aí que não vai ter mesmo, tá certo? É justamente a formação que faz com que ele ganhe dinheiro. Então, o pessoal que entra com discussões ideológicas em alguma coisa que liberta as pessoas. E quem ganha dinheiro, quem consegue assim, sair daquela condição miserável e avançar, é uma pessoa que não depende mais de Estado, que ela cresce, autoestima, aumenta o brio, uma pessoa que você vê que se ama, tá certo? Que tenha uma postura mais de cabeça ereta, tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que investir nisso e temos que inibir muito das discussões ideológicas que, no fundo, querem manter as pessoas naquela condição de miserável, até porque eles dizem que vão defender. Então, você é um coitadinho, você não sabe, deixa que o Estado cuide de você. Acabou de te prender numa condição miserável e você vai passar o resto da tua vida miserável. A gente quer libertar as pessoas, né? Como aprimorar o ensino técnico profissionalizante no Estado e melhorar a mão de obra? Olha, o Sistema S é um bom exemplo, mas eu acho que a gente tem que investir ainda mais em escolas. Se tivesse esse tino de educação, eu estaria investindo em educação profissionalizante. Eu digo mais, se você entrar de novo lá no meu site lá, ou no YouTube da minha empresa lá, www é Facebook, né? Outra coisa, mas no YouTube, Solepoxy, eu dou aulas, e antes da pandemia eu dava aula quase todos os finais de semana para as pessoas que quiserem aprender um ofício, começarem a crescer na vida, aprender a aplicar lá o famoso porcelanato líquido, revestimento epóxi, poliuretano, uretano, com a melhor escola que tinha no Brasil, né? E aliás, tinha gente da América Latina inteira para fazer esse curso. Era um curso de formação muito bom, parou por causa da pandemia, devemos voltar agora, mas que você dá oportunidade, aquela centelha da oportunidade para as pessoas crescerem na vida. Bem bacana. E, candidato, agora o tema é livre. Qual outro assunto, uma outra pauta que o senhor defende? Eu defendo o seguinte, né? A gente, quando fala da educação, ela parece sempre que é algo que é necessário e suficiente. Mas eu digo que a educação não é suficiente. Ela é necessária, sem dúvida não, ela é necessária. Mas quando a gente fala da educação, ela precisa ter um outro elemento, que é onde você desenvolve esse teu talento, essa tua capacidade, esse teu conhecimento. Então, brincando um pouco numa imagem figurativa, né? A educação é como você ensinar a pescar alguém. Mas ela precisa ter o ambiente de pescaria para poder pescar. Porque não adianta nada você ter todo o conhecimento, toda a formação, se na hora que você vai pescar, o Estado brasileiro proíbe você de pescar. Fala, o anzol tem que ser desse tamanho, a minhoca tem que ser orgânica, 30%, 40% do peixe que você pescar é do governo, você tem que estar tantos metros da margem da lagoa, você não pode vestir roupa assim, você tem que estar com bota assada, tem que estar com capacete aqui. Então ele começa a complicar tanto que você não consegue pescar. Aí o que acontece com esse talento brasileiro, essa formação nossa aqui, que é o meu filho, estudou em escolas muito boas, ele simplesmente vai empreender em outro lugar, vai pescar em outro país, ele vai fazer outro caminho. Vai embora. Simplesmente ele vai embora. E aí a gente acaba perdendo todo o investimento. Veja, você que tem filho, você sabe o que é isso. Nasceu, você gastou com hospital, e gasta com uma vacina, remédio, mamadeira e fralda, e vai crescendo em escola, e uniforminho, estojo, e aí cai, rala o joelho, leva no hospital, e leva para o esporte, e leva para o inglês, e vai. Forma uma pessoa linda, maravilhosa, bem formada. E aí ele vai embora para outro país, porque no Brasil está ruim de empreender? Não faz sentido. Então nós temos que cuidar desse ambiente. O Brasil tem tudo para ter o melhor ambiente de negócio do mundo. Tem absolutamente tudo aqui. De modo que a gente não perca os nossos talentos para o mundo, que nós estamos perdendo. O Brasil, apesar de toda essa confusão, é um grande exportador de cérebros. Candidato, faça suas considerações finais e deixe o seu recado ao eleitor. Eu peço muito para o eleitor ter muita consciência e muita responsabilidade no seu voto. Hoje nós temos muitas ferramentas que são acessíveis para todo mundo. Tem o ranking dos políticos, tem o portal da transparência, tem o Congresso em Foco,
Tem N plataformas para você ver a qualidade. Você vai no YouTube, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai em tudo para descobrir qual que é a daquele candidato lá, para você poder pesquisar. Pode botar no Google AdWords, vai lá e procura. Porque o que acaba acontecendo? Esse voto é um dos votos mais responsabilidade. Quem faz leis no Brasil não é presidente da República. É deputado federal. O presidente da República, no máximo, fala, olha, eu gostaria que fizesse essa lei, e no máximo ele vai aprovar ou vetar, ou vai sancionar ou veta. Ele não tem como ele fazer o projeto, é o deputado federal. Não vote em branco, não vote nulo e não proteste. Vai aparecer um monte de candidato folclórico aí, que é palhaço, que é ator pornô, que sei lá, mulher melancia. Vai aparecer um monte desses caras engraçados. E esses caras estão contando com o voto de protesto das pessoas que querem mudar a política, mas que em vez de mudar a política, na verdade estão perpetuando essa política ruim. Por quê? Porque votam num palhaço desse, votam num cara desses aí, e acaba depois reclamando que o Congresso é uma porcaria e vai votar de novo. Ou seja, como é que você quer um resultado diferente, a melhoria do Congresso Nacional, se você vota em protesto? Quer protestar? Procure um bom deputado federal, no meu caso, pode falar um número aqui? Para Frente Brasil, Alexis 3000. Com toda essa pauta que nós estamos falando, vote, porque certeza de ter um voto de confiança, ter um voto de qualidade e um voto responsável lá em Brasília para poder fazer com que o ambiente de negócio seja bom para todo mundo e a gente tenha crescimento econômico. Tem que votar bem, porque se você não votar bem, você vai ser mal governado. Tem uma frase do Platão que diz: o preço que você paga por não se interessar pela política é de ser governado por quem se interessa. Então, assuma a tua responsabilidade. Ah, não gosto nem do Lula e nem do Bolsonaro. Vota no menos pior e cobre dele o que tem que ser feito de qualidade. Mas não vai me protestar e não anule. E também não vote em branco, porque desse jeito você está achando que não está se responsabilizando de nada. Ah, eu não votei em ninguém, não sou responsável de nada. Mas você mora no Brasil. E você, morando nesse Brasil, você também é responsável. Ouvimos hoje as propostas do candidato à reeleição a deputado federal pelo Novo, Alexis Fontaine. Muito obrigado pela presença. É o Todo Dia nas eleições 2022.